De repente, Jesus começou a pregar, começou a ensinar. Já tinha-se alguns dias que Jesus não ia em casa e nem parava para comer. E quem foi as pessoas que chegaram ali a Jesus? Primeiro, a sua mãe com seus irmãos, que não conseguiram entrar na casa devido ao número de pessoas que ali estavam. Mas só que a Maria mandou um recado para Jesus por alguém que já estava dentro da onde, irmãos? Da casa. O porquê que Maria estava ali com os irmãos de Jesus? Porque segundo Maria, Jesus estava o quê? Estava louco. Estava fora de si. Mas só que naquele mesmo lugar onde estava a família de Jesus, dizendo que ele estava louco, desceu também os escribas para o culto, que falavam no culto. É por isso que você não pode ficar preocupado com alguém que fala mal do culto, dizendo, olha, ele está cheio de Beelzebu, que é o maioral dos demônios, o Exu das moscas. Então, enquanto os escribas falavam mal de Jesus, está tranquilo. Uma coisa, irmãos, é alguém lá na rua falar mal de mim, falar mal de você, colocando em xeque a nossa credibilidade. Outra coisa é a mãe, é o irmão, chegar dizendo ele é louco, na nossa família não tem profeta, ele está fora de si. Você já pensou se a sua mulher, seu filho, chegar no meio de um culto como esse e falar, meu pai não é de Deus não, a minha mãe não é mulher de Deus não, lá em casa é assim, lá em casa é desse jeito. Eu acredito, irmãos, que 90% das pessoas que ouvir o discurso da mãe e dos irmãos colocaria crédito na sua fala, dizendo verdadeiramente ele não é de Deus não. Como pode ele ser de Deus se a mãe está falando que ele é louco? Como pode ele ser de Deus se os irmãos estão dizendo que ele está fora de si? Então o diabo usou a família de Jesus, os escribas e todos ali que estavam murmurando para dividir. Porque o projeto de Satanás é dividir, como ele tentou dividir o reino dos céus. Ele entra numa família para dividir, ele entra numa empresa para dividir, ele entra num grupo de jovens para dividir os jovens, ele entra num grupo de mulheres para dividir, coloca um contra o outro. Nunca se dão certo, nunca se combinam, nunca é aquela música. E agora, a multidão que ouvia Jesus ficou, eu vou dar ouvido a ele? Eu vou dar ouvido à mãe? Eu vou dar ouvido aos escribas? Ele está dizendo que é filho de quem? Pega comigo. Filho de quem? Filho de quem, igreja? Filho de Deus. A mãe disse que ele está doido. Eu queria ele está louco, está fora de si. Aí de lá para cá vem as autoridades e falam assim, é o diabo aí. Normalmente as pessoas estavam divididas. A quem devemos ouvir? Pois bem, então Jesus, ele vai ao monte da transfiguração e Jesus abre os braços, atenção senhoras e senhores, e começa a flutuar, começa a subir. E os discípulos Pedro, Tiago e João, porque coisas grandes não se revelam para quem não é íntimo. Coisas grandes só se revelam para quem é escolhido. Dá um glória a Deus por isso. E quando ele começa a transfigurar, o céu se abre. Quem se abre? Quem desce ali? Desce o próprio Deus. Quem aparece ali? Moisés, Elias. Quando eles aparecem, Pedro, Tiago e João falam, vamos preparar cabanas. Uma cabaninha para Elias, outra cabaninha para Moisés. Aí de repente Deus fala, levante as mãos, diga bem forte, Deus fala. Procura alguém, diga, Deus fala. Já que eles
tinha uma dúvida a quem devia ouvir. Se era a mãe, se eram os escribas, ou o próprio Cristo. Quando Deus aparece na transfiguração, atenção, senhoras e senhores, ali estava Moisés, representa a lei. Elias representa o profético, a lei dos profetas. Pedro, Tiago e João representam a igreja, porque Tiago foi o primeiro pastor da igreja primitiva, a saber, Jerusalém. Deus aponta o dedo e diz assim, ó, este aqui é o meu filho amado, e a ele vocês devem ouvir. Se havia uma dúvida na igreja a quem eles deveriam ouvir, seguir, obedecer, naquele dia no monte ficou claro que é a Jesus que nós devemos ouvir. Só a ele devemos seguir, prestar cultos, obediência e adoração. Levante as suas mãos, dá um grito de glória. Amém? Bate uma palma para Jesus.